Ta ta da ta da ta 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 da ta. Ordinary conversations. Welcome to our show. Ta ta da ta 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 ta. Ordinary conversations. Bem, olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Sandra Duarte e este podcast é basicamente o resultado de um tédio existencial que o ano de pandemia e quarentena me causou, assim como assumo que tenha causado a todos vós. Basicamente eu precisava de uma desculpa, passo o termo quase que para forçar os meus amigos a ter conversas interessantes comigo, e cheguei à conclusão que normalmente as pessoas gostam de falar daquilo que gostam de falar sobre as suas paixões, aquilo que lhes interessa ao fim e ao cabo. Pronto. E tendo em conta que tenho amigos que considero que sejam interessantes, decidi que estava na hora de os entrevistar e conversar um pouco sobre as suas paixões. A primeira convidada é a Inês, que é a minha prima, também minha colega de casa, tem 24 anos, é licenciada em Gestão na Nova e mestrada em Gestão na Católica. Aliás, defendeu há pouco tempo a tese cá em casa via Zoom, porque tudo é via Zoom hoje em dia, não é? Pronto. Olá Inês, antes de mais, bem-vinda. Obrigada. Pronto, então eu queria começar por explicar porque é que eu te convidei. Primeiro porque gosto de conversar contigo, como é óbvio, não é? E como tu também já me tinhas dito, nós já tivemos conversas que dariam bons podcasts e eu não discordo. E depois porque pensei, sim senhor, aqui tenho uma pessoa que é interessante e com a qual eu gosto muito de conversar, mas quando penso em ti não penso logo, isto é coisa que a Inês gosta, tipo, ela tem mesmo uma área de interesse específica que eu sei que é uma coisa que ela adora. Então, eu cheguei à conclusão que eu sinto que há uma espécie de... num sentido um pouco pedante, que a paixão só pode existir, tipo, no campo das artes. E eu acho que isso poderá não ser tanto assim. Sim. Achas que isto é verdade? Que só existe no campo das artes? Não. Acho que não. Para já porque conheci durante os anos de faculdade na licenciatura pessoas que andavam em economia por pura paixão por economia, teoria económica, o que para ti pode parecer um bocadinho estranho, já que vens de uma área da escrita ou assim, mas conheci pessoas que eram realmente apaixonadas pelo que faziam. Por isso acho que não é exclusivo. Por exemplo, há muitos médicos que estão no trabalho por paixão de ajudar as pessoas e assim. E há muitos outros trabalhos, como por exemplo pessoas que trabalham em assistência social e etc., em enfermagem, bombeiros, polícias. Acho que se encontra um bocadinho por todo o lado. Até há pessoas que são apaixonadas por finanças ou que são matemáticos apaixonados, e por isso eu acho que mesmo trabalhos um bocadinho mais práticos ou racionais, e que pronto, há muitas pessoas em quase todas as profissões que se podem encontrar por paixão. Eu concordo contigo, e eu acho que na verdade esse sentido de paixão é mais fácil de demonstrar em termos artísticos porque é um sentido mais performativo, ou seja, tu escreves, tu representas, tu produzes filmes, tu produzes conteúdo que demonstras aos outros. Então, ao fim e ao cabo, claro que um médico também tem resultados imediatos, não é? Está a ajudar uma vida, mas é um pouco diferente do sentido tipo de filosofar sobre o significado da vida que tipicamente tipo, circula a área das artes, entre outras coisas, não é? Pronto, eu, por curiosidade, fui pesquisar na Infopédia, tipo, a definição de paixão. E diz o seguinte, é sentimento intenso e geralmente violento de afeto, ódio, alegria, etc., que dificulta o exercício de uma lógica imparcial. Ok. Aqui nós chegamos a todo outro patamar desta definição, porque para já, eu quando pensei neste podcast, e como o podcast é meu, eu pensei como bem me apeteceu, eu não tinha toda esta ideia de paixão, não é? A minha ideia é falar com as pessoas daquilo que elas gostam, e portanto, ódio não é propriamente... Sim, eu quando vi essa definição, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, bom, há aí serial killers com trabalhos extremamente apaixonados e que, portanto, não seria uma coisa necessariamente boa. E acho que não, porque há pessoas que têm grandes paixões, às vezes no trabalho, outras vezes em hobbies, e que sofrem bastante por causa disso. Por nunca verem talvez a expressão que queriam do trabalho, ou porque são incompreendidos. Acho que há muitas razões pelas quais uma paixão pode fazer alguém infeliz. Sim, até no sentido mais simples de tipo apaixonar-te, que é uma coisa tão universal, não é? E depois que causa dor. Mas eu gosto de pensar que as paixões que nós vamos discutir são coisas que trazem felicidade às pessoas, essencialmente.
Pronto, e agora passando esta discussão do que é que será ou não a paixão, perguntava-te a ti se tu achas que tens alguma paixão. É assim, eu andei nos últimos dias a dar voltas na cama à espera de uma revelação divina. Porque Muito bom. vi que realmente não tenho nenhuma paixão, não se revelou nada entretanto, pode ser que esta noite seja mais produtiva. Mas realmente não. Estava a falar com um amigo meu e depois estávamos a falar do que gostávamos de fazer e eu disse que gostava muito de ler e gosto. E ele dizer, então podes falar disso, que a tua paixão é ler e livros. Pá, mas não. Ler é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas já há aí pessoas que realmente são apaixonadas por livros e literatura e estudam isso e se dedicam a isso a full time e não é de todo o meu objetivo ou a intenção, é uma coisa da qual eu gosto de desfrutar. E entretanto, estava meio perdida e fui ao dicionário Priberan e descobri que sou uma pessoa muito eclética. Muito Ou bom. seja, eu gosto de muitas coisas e acho que faz parte da vida, para mim, pessoalmente, obviamente, que há pessoas que têm essa paixão e se focam realmente nisso acima, em detrimento de outras coisas, mas eu gosto de variar, eu gosto do buffet da vida, gosto da variedade de coisas que existem, porque não ir a um concerto de rap ao domingo e depois na quarta ir ver a ópera ao São Carlos. Acho que é... Sim, E não, claro que há pessoas apaixonadas por ópera e pessoas que só gostam de rap, mas eu acho que para mim também a felicidade da vida é poder desfrutar um bocadinho de tudo. E eu gosto muito de pessoas que têm paixões bastante fortes e vincadas, porque depois dá para conversar com elas e descobrir a opinião delas e enriquecer a minha opinião sobre diferentes campos com diferentes pessoas. E eu gosto muito disso. O que eu gosto, na verdade, é daquele sentido de fascínio que nós temos quando não conhecemos as coisas assim tão bem. Porque quando uma pessoa extremamente proficiente em cinema vai ver um filme, tem sempre um lado bastante analítico. E eu não. E acho que a ignorância me dá o prazer da felicidade de estar a ver o filme sem prestar atenção que viu-se o microfone a um cantinho, eu não reparei. Mas se calhar alguém viu ou houve um erro aqui ou ali que para mim é imperceptível e eu acabo por me fascinar com o filme. Eu acho que Está bastante a propósito entretida. dessa ideia e também pensando em inúmeras coisas, seja qual for tipo a área em que te formes, em que trabalhas, tu depois acabas por ser um pouco formatado para consumir certo tipo de coisas e eu também quero parecer que isso ter um pouco a graça, até no sentido de tipo ler um livro que tu ao fim e ao cabo já vais ler porque centenas de pessoas gostaram e então é um clássico e tu chegas a perguntar-te tipo, mas eu gosto disto ou eu fui incutida a gostar disto? E o mesmo em relação tipo ao cinema ou a qualquer outra arte, tu vais tipo consumir aquele conteúdo e tu genuinamente gostaste ou tens uma ideia pré-concebida do que é que vais gostar. Um bocado estranho, não é? Tipo, pensar nisso, eu acho que é um pouco esquisito e na verdade isso irrita-me um bocado porque depois acho que há uma certa um certo sentido pedante, como eu falava há pouco. Sim. Nisso, porque se tu gostas de consumir música que teoricamente não é eloquente, eu acho que isso faz parte de ser eclético ou de ser polivalente ou do que quiseres chamar, tipo, qualquer que seja a definição do primeiro, está tudo ok. E também era por isso que eu queria falar contigo e porque acabei de te convidar, porque sei que tu és uma pessoa polivalente e que tem vários interesses e que é isso que eu quero dizer aqui. Eu vou entrevistar as pessoas e, portanto, tu foste a primeira convidada e eu já tenho outros pensados que eu sei que têm um interesse específico, mas a minha ideia também é puxar por eles e fazê-los chegar à conclusão que eles não têm só aquela paixão e que todos nós somos polivalentes e que tipo, há um justificar dos interesses, não é? Tipo, as coisas cresceram em nós por algum motivo em particular. Sim, é verdade. Eu recentemente comecei a pensar em hobbies, né? Porque agora tenho que estudar menos, estou mais a trabalhar e quando saio do trabalho tenho mais tempo livre. E comecei a pensar nas coisas mais aleatórias possíveis que eu podia fazer. Coisas que não necessariamente cabem no que as pessoas esperariam que eu fizesse. Porque acho que isso é uma maneira de quebrar um bocadinho esse ciclo de só veres o que as pessoas acham que tu devias ver ou que te aconselham a ver, porque nós acabamos por estar num círculo bastante fechado de influências. Dos nossos amigos, familiares, dos mídias que nós consumimos, que acabam por ser bastante direcionados para o que nós demonstramos que são os nossos gostos nesses mesmos mídias. E por isso às vezes acho que experimentar coisas aleatórias nos faz muito felizes. E eu gosto desse, se vamos falar de uma coisa que me faz quase violentamente feliz e que por isso podia caber em paixão, eu tenho muito medo
à medida que vou vivendo e envelhecendo, perder o sentido de fascínio. De entrar num sítio e pensar, uau, caramba, isto é espetacular. Ficar de boca aberta. Yeah. E às vezes as pessoas acham que isso significa que és ignorante. Eu não acham que eu sou uma pessoa desapaixonada, por amor de Deus, não é nada disso. Mas eu gosto de desfrutar das coisas que há para desfrutar quase na totalidade do que se pode. E tenho um bocado de medo de ao longo da vida, porque eu acho que disso ir perdendo, esse sentido de fascínio, de irmos a um restaurante bom e comermos e esta comida é fantástica, adorei esta peça de teatro, chorei, adorei aquele filme, ri, já me doía a barriga. Eu acho que para mim esses momentos é o que é crítico para a felicidade e que me faz sentir bem. Tu não sentes que quando eras miúda isso era uma coisa tão simples, Uhum. tipo tão banal, o entusiasmo de qualquer uma dessas atividades e tu não tinhas em ti qualquer limitação da tua perspectiva sobre aquilo que tinhas consumido, ou do valor ou qualquer coisa assim, e que depois, ao decorrer das nossas vidas, parece que tem incutido até de certa forma a perderes esse fascínio. Exatamente. Pá, não quero aqui entrar num contexto existencial Sim, da coisa. Não só se perde esse fascínio, e acho que as pessoas têm muitas saudades da infância por causa disso, também outras coisas, né? Mas eu acho que é essa inocência de olhar para as coisas com olhos frescos, isso é tudo uma novidade. E acho que ao longo da vida vamos crescendo, e eu tento muito contrariar essa tendência, porque acho que é uma coisa. Acho que não precisas de prescindir de ser um adulto responsável e ao mesmo tempo poder ser uma criança feliz. Yeah. E comeres um gelado que está bom e estares ao sol e parares naquele momento em que estás a comer o gelado fresquinho e estás ao sol e está aquela brisa espetacular e tens aqueles 2 ou 3 segundos perfeitos em que és perfeitamente feliz. Eu acho que, pronto, é um clichê, não é? Mas é um clichê que é verdade. Tipo, são as pequenas coisas, mas que são as pequenas coisas que eu sinto que num modelo de sociedade que está constantemente a insistir para que tu sejas produtivo. E eu não digo tipo que isto é uma coisa definida, que é tipo um monstro grande e mau que nos está a pressionar para fazer isto. Não acho que seja uma coisa palpável ou que eu possa dizer aquele é o culpado. Tipo, isso não existe. Para quem não sabe, eu estava a apontar. Pronto. Mas já vocês perceberam a ideia. E agora, em termos da pandemia e da Covid, parece que uma série de pessoas tiveram uma espécie de tipo, iluminação, que têm que estar em contacto com a natureza e que não precisam de estar tanto tempo na cidade. Eu acho que isto, pura e simplesmente, é o resultado de não terem tantos estímulos como tinham antes e sentirem uma falta de conexão. Sim. Porque antes tu passavas tanto tempo a movimentar-te para o trabalho e depois podias ir jantar fora com os amigos e conversavas com as pessoas. Exato. E não sentias isto. Mas eu, na realidade, também acho que isto depende muito do perfil da pessoa, mas eu também já acabava por sentir isso, porque acho que quando tu ficas muito tempo sem estimular, tipo, essas coisas, este podcast é um resultado disso. Tipo, eu já estava farta da vida ser, tipo, sempre a mesma lenga-lenga e senti, epá, eu tenho pessoas interessantes na minha vida com quem quero conversar e isto vai ser uma coisa gira de se fazer. Sim. Por que não? Tipo, qual é a pior coisa que pode acontecer, não é? Tipo, exatamente. Eu não sei daqui nada de interessante. Epá, mas... Começaste com uma pessoa que não tem uma paixão específica. Não, nada disso. Tipo, Mas sobre isso também, falaste da infância. Eu acho que quando somos crianças acabamos por não ter uma paixão, mas sermos felizes a fazer muitas coisas diferentes, a brincar com os nossos amigos, a ir à escola e gostamos muito dos nossos pais e nem toda a gente tem esse contexto, obviamente, mas acabamos por ser felizes com coisas muito simples. E acho que vamos crescendo e nos pedem para perder um pouco isso, ou é incutido, ou começamos a dar interesse a outras coisas que as outras pessoas dão interesse. Eu acho que na adolescência há essa versão muito de querermos ser enquadrados socialmente, há muito essa pressão. Sem dúvida. E acaba por nos tirar um bocadinho disso, de gostarmos do que achamos que os outros acham que nós temos que gostar, e não tanto daquilo que nós gostamos verdadeiramente. Mas depois chegamos àquela idade ali quando temos que escolher o que é que queremos fazer da vida e de repente todos temos que ter uma paixão. Espera aí, agora o que é que tu gostas mesmo de fazer, Inês? Qual é a tua paixão? Porque vais fazer isso o resto da vida. E é tipo, é lá. Atenção, outra coisa, tu levas a vida inteira a ser formatado para tipo, tem boas notas, não te necessariamente... Eu não digo que isto seja culpa de ninguém, atenção. Sim, as pessoas incutem-nos isso e
no meu caso, tive a sorte de me incutirem isso e me estimularem a estudar e me darem a possibilidade de o fazer e de estar envolvida noutras atividades e de fazer desporto. Tive essa sorte, não vejo isso como nada negativo, veio das melhores intenções que os meus pais poderiam ter. E pronto, mas... Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que é difícil tu teres tempo para respirar e para criares a tua identidade. Eu sinto, não é que seja necessariamente assim, mas acho que foi o que eu senti um bocado nessa idade, e depois de repente tu, tipo, o que é que gostas, decide e faz agora, porque Exato. se escolheres mal, meu Deus. Exatamente. E outra coisa, não pode ser uma paixão tipo porque tu gostas. Não, o teu trabalho vai definir toda a tua personalidade, tipo, o que é que tu gostas e faz disso rentável. Exatamente. E eu acho que isso é um grande erro, pressionarmos os miúdos assim para trabalharem na paixão deles. Para já, porque eu acho que a tua paixão tem que ser o teu trabalho. Quando é, ótimo. Exatamente, eu concordo plenamente contigo. Ótimo quando as pessoas fazem coincidir as duas coisas. Mas nem sempre a paixão da pessoa é rentável, ou nem sempre as pessoas querem rentabilizar as paixões. Porque a verdade é que um trabalho é um meio de ganhar dinheiro. E convencer uma coisa que tu gostas, quando tens a possibilidade de escolher. Claro que eu escolhi uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de falar com Sim, pessoas, eu gosto também, muito de eu matemática, também. escolhi gestão, adoro gestão. Eu adoro o que faço também, mas... E isso não veio de uma paixão, eu não foi... Sou apaixonada por finanças. Sofro por finanças. Epá, não é isso. Mas eu gosto bastante do meu trabalho e escolhi por causa disso. E vai ser a minha principal tarefa do dia a dia. São coisas que eu gosto, mas ainda assim, trabalho é trabalho e conhaque é conhaque. E as pessoas às vezes podem não querer misturar. A verdade é que, porque depois, quando tornas a tua paixão o teu trabalho, todos os trabalhos têm partes menos positivas. E tu podes ser apaixonado por pintura e depois vai haver partes do teu trabalho, como negociar preços de quadros, ter que fazer pinturas específicas para alguns clientes, porque ao fim e ao cabo é o teu trabalho e tens que ganhar dinheiro. E isso não vai ser por paixão, vai ser porque é o teu trabalho à mesma. E por isso eu acho que há esta pressão nos miúdos e nos jovens para irem trabalhar para o que é a paixão deles. Eu acho que não é necessário. É possível. E acho que as pessoas devem seguir os seus sonhos, se é isso que têm em mente, mas quando não têm uma paixão assim tão específica, ou uma paixão pode ser sempre um hobby, pode ser sempre uma coisa que tu gostas de fazer e fazes pelo prazer que te dá e porque tu adoras, e depois tens um trabalho que também gostas e que é o teu trabalho. E acho que há esta pressão de quase a nossa vida ser o nosso trabalho. Eu acho que a vida não é o teu trabalho. Convém ser uma coisa que gostas, porque vais fazer uma parte grande da tua vida. Sim, e durante bastante Mas tempo. ainda assim acho que há essa pressão das duas coisas coincidirem. Acho que isso não é nada necessário para ser feliz. Eu acho que é uma reconciliação que tem que ser um pouco feita na maneira como se expõe esse problema. Na própria forma como é projetada, mas também, e pronto, no nosso contexto então eu acho que é o resultado de a nossa geração é tipo a geração mais formada de sempre, ok? E então os nossos pais tipicamente não são tão formados como nós e também não têm a real percepção do que é o estudo universitário, não é? Eles têm uma ideia, claro que sim, e fizeram tudo para que nós tivéssemos, pronto, as melhores condições possíveis para os seguir, mas ao fim e ao cabo são coisas diferentes e eu também acho que é muito redutor e até de certa forma doente, se queres que te diga, porque depois retira a própria capacidade de felicidade e a própria noção de fazeres uma coisa só porque sim. Exato. Pá, não há nenhum motivo em particular para tu, sei lá, gostares de subir árvores, que é uma cena que para mim não dava, mas digo, dispara aqui uma coisa, tipo, tirares gozo só de fazer essa atividade, tipo, nós não podemos limitar ninguém, e não digo só crianças, mas como nós próprios, a fazer uma coisa só porque tu vais conseguir tirar dinheiro dela. Exato. Eu acho que hoje em dia então há esta quase pressão para nós rentabilizarmos e sermos produtivos em tudo o que fazemos. E acho que é tão bom não ser produtivo. Exatamente. É tão bom não ser produtivo. Porque nós trabalhamos e isso é importante para a nossa vida por uma série de razões. E aí, pronto, somos produtivos e realmente contribuímos para a sociedade, etc. Ganhamos dinheiro, pronto. E se gostarmos do que fazemos, pronto, acaba por ser um prazer também. Claro que sim, claro que sim. Mas acho que às vezes a tua paixão pode ser uma coisa que tu fazes por razão nenhuma. Porque gostas. Exatamente. Gostas de crochê e fazes crochê e não vendes o crochê. Exatamente. Fazes só porque gostas. Exatamente. Lês porque gostas de ler. Porque não trabalhas em literatura, não escreves, não tens nada a ver com isso, mas aprecias ler. Exatamente. Gostas de ir à livraria, gostas de trazer o livro para casa e cheirar as páginas. Pronto. Estás a ver? Isso não tem nada de produtivo e é tão bom. E acho que às vezes se perde um pouco
o caminho para esses momentos só de felicidade espontânea e de tirar realmente prazer das coisas e gostarmos do que estamos a fazer, e para quem tem paixões muito fortes realmente explorar isso a fundo. E quando isso se torna o nosso trabalho, claro que depois há outras expressões, por isso ao fim e ao cabo vai haver sempre... Eu não digo que uma coisa seja certa ou errada, porque imagina, se tu adoras fazer filmes e consegues rentabilizar isso, é pá, tipo, exato, all the best, não é? Tipo, ainda melhor. Exatamente. Eu acho que é uma carreira extremamente difícil, à qual as pessoas têm que dedicar muito, é trabalho bastante duro para chegar lá. E claro que sim, e aí é preciso, acho que muitos dessas carreiras mais artísticas que querem uma persistência. Sim, uma perseverança brutal. É muito mais forte quando vem de uma paixão, e acho que para algumas pessoas só seria possível chegarem lá se realmente vierem de um lugar de realmente paixão pelo que fazem, e esse fogo quase intenso que as leva a perseguir o que querem fazer e que coincide, nesse caso, com a carreira delas. Mas eu não acho que isso seja o caminho fácil. E parece que as pessoas dizem, não, segues a tua paixão, e eu acho que seguir a tua paixão nem sempre é o caminho mais fácil. Outra frase que eu odeio, que é tipo, faz o que gosta e não trabalharás um dia na tua vida. Maior peta que alguma vez alguém disse. Porque mesmo que faças uma coisa que gostes muito, todos os trabalhos têm partes. Tu podes ser um médico, adorar dar consultas, estar com os teus pacientes, vais ter que te sentar a escrever relatórios. Se calhar detestas relatórios, se calhar não. Mas pá, faz parte do perfil do trabalho também. Imagina, e as pessoas vão ter que lidar com isso de qualquer maneira. O meu trabalho é produção de conteúdo para redes sociais de clientes. Opa, o essencial, o que o cliente quer é vender produtos. Achas que a minha paixão é vender produtos? Epá, não é, mas está-se bem, faz parte. Tipo, e atenção, cá está, este podcast também é um resultado disso. Tudo muito bem a rentabilizar até certo ponto a nossa paixão, sim, mas também façam as coisas só porque gostam, tipo, expressem-se à vossa liberdade criativa, ou seja lá o que for, tipo, que vocês gostam de fazer, nem que seja só, tipo, deixarem de sentir essa pressão de ser produtivo e vão beber um copo com os vossos amigos e conversar, tipo, porque eu sinto que nós estamos num sistema de pressão, tipo, societal, e com as redes sociais, tipo, em, sei lá, pá, extremos em termos de pandemia. Tipo, as pessoas, eu percebo, também não é propriamente uma altura fácil que nós estamos todos a passar, mas Jesus, tipo, nós não temos que estar todos sempre a ser produtivos. Exatamente. É ok não ser produtivo. Sim, é verdade, às vezes dá, outras vezes não, mas também é importante. Às vezes as pessoas já... Não sei, a paixão tem que ser o teu trabalho, tem que ser onde tu vais buscar o teu dinheiro, onde tu fazes a tua vida. Isso nem sempre é possível, por muitas razões. E nem sempre as pessoas têm que o querer. Porque... Exatamente. Porque há sempre porque uma paixão, quando é o que tu fazes da vida e o que rentabilizas, ao fim e ao cabo acaba por ser um trabalho também. Como todos os trabalhos, vai ter coisas mais positivas que outras. E porque eu acho que também há uma liberdade em, imagina, fazeres um trabalho que tu... Pá, não és apaixonada por, mas gostas de fazer, Exatamente. Até gostas, e depois no teu tempo livre gozares dessa paixão. Fazeres uma coisa que gostas sem qualquer tipo de preocupação burocrática, sabes? Tipo, estás só a existir e a gostar do que estás a fazer. Ponto. Exatamente. Não, acho que isso é muito importante. E eu acho que nós chegamos ao fim da nossa conversa. Se alguém tirar alguma ideia disto, o que eu quero dizer é... eu vou falar de paixões que as pessoas gostem só porque sim, não têm que ser coisas rentáveis ou não rentáveis, se forem, melhor ainda, se não forem, whatever. Tipo, aqui a ideia é a gente divertir-se e conversar-se um bocado sobre tipo, o que é a paixão e como é que vocês interpretam isso na vossa vida. Obrigada por ouvirem, obrigada por teres cá estado, Inês. Claro, Pronto, foi um gosto.